Olá, amigo! O tema de hoje é educação e o texto bíblico base está em Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. Mas, antes de ler, eu quero fazer uma oração com você. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Por favor, que o Santo Espírito venha agora e traduza à nossa mente as palavras que o Senhor tem como recado para nós. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Bom, em Mateus 28, a partir do verso 18, lemos: Jesus, aproximando-se dos discípulos, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Durante a Semana Santa, lembramos a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, que são o fundamento da nossa fé e a base para as crenças de milhões de pessoas ao redor do mundo. A vinda de Jesus mudou a história e a cultura de muitas nações com a mensagem de amor e salvação, e continua transformando a vida de milhões de pessoas até hoje, trazendo esperança e salvação para aqueles que o aceitam como Salvador. Hoje podemos nos perguntar quão essenciais são os ensinamentos de Jesus para a educação. Quão essenciais são os ensinamentos de Jesus para a educação? Se Jesus não tivesse vindo, a educação do mundo seria muito diferente do que é hoje. A influência de Jesus e do cristianismo foram amplamente documentadas. E dessa documentação dá para destacar como a educação cristã, baseada nos ensinamentos de Jesus, tem sido altamente influente na educação, contribuindo, por exemplo, para a codificação de idiomas, para escrever a Bíblia na língua das pessoas, como o alfabeto cirílico, e para dar forma escrita aos idiomas de milhões de pessoas. Além disso, os ensinamentos de Cristo na educação cristã impulsionaram os ideais de educação para todos em muitos países, permitindo que a educação alcançasse não apenas as elites, mas também os menos afortunados e milhões de crianças em muitos países do mundo. Além do mais, ajudou a promover a criação de universidades de excelência como Yale, Harvard e Oxford, para citar apenas algumas. Embora muitas delas tenham abandonado sua identidade cristã, existem hoje muitas outras universidades confessionais e um grande número de escolas primárias e secundárias em todo o mundo que permanecem fiéis à sua vocação cristã e ao espírito missionário de transmitir os ensinamentos de Jesus, ajudando a transformar a vida de milhões de pessoas com sua mensagem de salvação. Hoje veremos como os ensinamentos de Jesus são essenciais para a educação e como eles podem transformar a vida das pessoas para seu bem-estar e salvação. Primeiro, os ensinamentos de Jesus e o cumprimento da missão da igreja, como nós vimos aqui nesta passagem de Mateus 28, versos 18 a 20. Por quê? Jesus identificou o seu ministério com o ato de ensinar e ele dedicou-se a isso. Jesus se dedicou a ensinar. Jesus veio ao mundo com o propósito de buscar e salvar o perdido, como sabemos lá de Lucas capítulo 19, verso 10, e para conseguir isso, Cristo dedicou grande parte de seu tempo e esforço ao ensino. Mateus 9,35 nos diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando. Os evangelhos usam a palavra ensinar cerca de 50 vezes para descrever a atividade de Cristo.
Ele ensinava no campo, na estrada, no templo, nas sinagogas, nas casas, em público, para multidões e, em particular, para seguidores mais próximos. Seu ministério foi tão dedicado ao ensino que, quando ele foi capturado, ele mesmo declarou: todos os dias eu ensinava com vocês e estava com vocês no templo ensinando. Marcos 14:49. O ensino de Jesus era proclamar o evangelho. Lucas 21. Ou seja, a salvação gratuita por meio da vida e da morte de Jesus em nosso lugar. Como resultado, os ensinamentos de Jesus. Como resultado dos ensinamentos de Jesus, a vida de milhares de pessoas foi transformada para sempre, trazendo a essas pessoas vida, esperança e mudanças que tornaram as pessoas melhores, abandonando o pecado, como no caso da mulher apanhada em adultério, e tornando-se gentis com o próximo, como no caso de Zaqueu, só para citar alguns entre muitos outros. E esses mesmos ensinamentos continuaram transformando e salvando muitas pessoas depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Por quê? Por causa dos ensinamentos dos discípulos de Jesus ao longo dos séculos até hoje. O ensinamento como método para cumprir a missão também é encontrado em Cristo, porque ao cumprir a missão de fazer discípulos, que Jesus deixou para a igreja, o ensinamento ocupa um lugar central. Jesus ordena a formação de discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que ele havia ordenado. Um trabalho que é muito mais extenso no tempo e se projeta para toda a vida cristã. Os discípulos levavam muito a sério o papel do ensino no cumprimento da missão, dedicando grande parte de seu tempo ao trabalho de ensinar. Por exemplo, somos informados de que Paulo ficou 1 ano e meio ensinando a igreja em Corinto. Isso está em Atos capítulo 18, verso 11. E 1 ano em Antioquia, como vemos em Atos 11, 26, ensinando com os outros apóstolos e os outros discípulos. Além disso, Paulo incentiva os líderes a ensinar a doutrina bíblica. Você pode conferir isso em 1 Timóteo 4, 6, 11 a 16 e 1 Timóteo 6, 2. A capacidade de ensinar era considerada um requisito para aqueles que lideravam a igreja como bispos na época da igreja primitiva. Confira isso em 1 Timóteo 3, verso 2. Assim, o ensino foi uma atividade fundamental no desenvolvimento da igreja cristã desde seus primórdios e continuaria a ser assim por muitos séculos até hoje, deixando um legado de enorme riqueza no sistema educacional ocidental. Olha, os ensinos de Jesus são essenciais na educação cristã. Seguindo a ordem de Jesus de ensinar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, como é a frase aqui de Mateus 28, 20, a educação cristã que os discípulos transmitiam era baseada na vida e nos ensinos de Cristo. Confira isso em Atos 1, verso 1. Nesse sentido, o principal ensinamento dos apóstolos era a salvação gratuita por meio da vida e da morte de Jesus em nosso lugar. Veja em 1 Coríntios capítulo 15, verso 13 e em Romanos capítulo 5, versos 17 a 20. Esse ensinamento central é o que tem motivado os cristãos a ensinar aos outros as boas novas de salvação ao longo da história. Muitos, como John Hus, Martinho Lutero, William Tyndale, deram suas vidas e muitos até foram martirizados por sua lealdade ao ensino da salvação por meio do sacrifício de Cristo. Os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos sobre a salvação por meio de Jesus são essenciais para uma educação que busca transformar a vida das pessoas como Jesus fazia. Como Jesus ensinava? Olha, em Marcos capítulo 4, versos 1 e 2, de Marcos capítulo 4, versos 1 e 2, nós podemos tirar algumas lições sobre como Jesus ensinava. Por exemplo, Jesus ensinava com métodos didáticos avançados.
Atualmente muitos sistemas educacionais estão implementando reformas educacionais baseadas em estudos recentes científicos sobre como as pessoas aprendem. Um exemplo é o movimento de reforma no ensino superior chileno, que propõe uma formação baseada nas competências, ou seja, na habilidade de realizar uma tarefa e não apenas no conhecimento teórico. E essa abordagem integra o ensino teórico, afetivo e prático. E Jesus utilizou esse tipo de ensino antecipando-se aos teóricos de hoje. Por exemplo, Jesus ensinou no Sermão da Montanha que seus seguidores deveriam confiar de que Deus os protegeria, Mateus 6, 25 a 31, e depois em Mateus 8, 23 a 27, quando eles atravessavam o mar, ele demonstrava sua proteção, acalmando a tempestade, e em seguida ali em Mateus 10, 9 e 10, ele faz com que eles coloquem essa confiança em prática quando os enviou para pregar sem dinheiro ou sem provisões. Jesus também usou uma variedade gama de recursos didáticos para ensinar as verdades eternas, levando as pessoas do conhecido ao desconhecido, com exemplos da natureza, da vida cotidiana, nas parábolas, no uso de pergunta, nos discursos, nas atividades práticas, entre outras muitas estratégicas didático-pedagógicas. Tudo isso com o propósito de transformar a vida das pessoas para o seu bem e salvação. Jesus abordava a vida das pessoas de forma holística. Em seu ensino, Jesus não ensinava apenas o conhecimento teórico, mas também abordava as pessoas de uma forma todo abrangente. Um exemplo claro é a experiência de Zaqueu, um cobrador de impostos que não apenas compreendeu o evangelho, mas por meio do ensino integral de Jesus, que o visitou em sua casa, ele demonstrou afeto e coragem, foi restaurado para encontrar perdão e paz consigo mesmo, não é? E restauração social por meio de uma genuína mudança de atitude e restauração espiritual por meio de uma reconciliação com Deus e com o próximo. Isso está em Lucas capítulo 19, versos 1 a 10. Jesus ensinava com a autoridade de seu próprio exemplo. Todos os ensinamentos de Jesus foram respaldados por seu exemplo. Jesus incorporou em sua vida o que ele queria ensinar. Ele disse aos seus discípulos: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Lembra dessa passagem, Mateus 11, 28 e 29? Pois é, Jesus ensinou a seus discípulos que se eles quisessem ser líderes, deveriam adotar uma vida de serviço. Mateus 20, 26. Uma atitude que ele mesmo demonstrou visivelmente quando tomou o lugar de um servo ao lavar os pés dos discípulos na última ceia, né? O mesmo se aplica ao seu ensinamento de estar sempre pronto para perdoar, o que ele fez com seus próprios algozes quando o crucificaram, pedindo a Deus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Sabe, meu querido, os ensinamentos de Jesus transformam a vida das pessoas. Leia a história de Zaqueu em Lucas 19, de 1 a 10. Nela você confere que Jesus ajudava as pessoas a avaliarem sua vida atual e a se transformarem em pessoas melhores. Seguindo o exemplo de Zaqueu, nós podemos ver que aquele homem que havia acumulado riquezas, cobrando impostos de forma desonesta e imprópria, graças à demonstração de bondade e amor de Jesus, se arrepende, decide devolver 4 vezes o que ele havia defraudado e começa a viver uma vida transformada por Jesus. É por isso que Jesus pôde declarar: hoje a salvação se achou nesta casa, porque ele, que é a salvação, entrou naquele lar e a mensagem de salvação foi aceita por Zaqueu, cuja vida foi
transformada. Então hoje, assim como Zaqueu, um homem pecador e cheio de culpa, considerado indigno por muitos e por ele mesmo, você também pode deixar Jesus entrar em sua vida e em seu lar e aceitar o amor de Cristo e permitir que ele transforme sua vida para sempre. Meu querido, os ensinamentos de Jesus enfatizam o seu amor e ajudam as pessoas a se reconectarem com Deus de uma forma salvadora. Um outro exemplo de como os ensinamentos de Jesus podem transformar a vida das pessoas é o que a mulher que foi pega em flagrante delito adultério nos demonstra. O relato do apóstolo João, no capítulo 8 do Evangelho de João, nos diz que Jesus estava ensinando, mais uma vez mais. Então os líderes judeus trouxeram a ele uma mulher apanhada em flagrante delito de adultério. De acordo com a lei judaica, ela deveria ser apedrejada. Então, os líderes perguntaram a Jesus: "O que você diz?" Mas Jesus não respondeu e começou a escrever no chão. Alguns sugerem que ele poderia ter escrito palavras relacionadas aos pecados dos acusadores. Então Jesus sentenciou: "Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atacar uma pedra nela." João acrescenta que os líderes acusados por sua consciência se retiraram. Então o mestre falou à mulher: "Onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou?" E ela respondeu: "Ninguém, Senhor." Ao que Jesus respondeu: "Nem eu te condeno. Vá e não peques mais." O encontro com o Salvador não somente salvou a vida daquela mulher, mas ela foi resgatada de uma vida de pecado e sofrimento para uma nova vida de serviço a Deus. Os ensinamentos de perdão, restauração e salvação são claramente exemplificados na experiência dessa mulher perdoada por Cristo, que também foi ensinada. Nesse episódio, Jesus ensinou de forma prática e direta aos líderes, à multidão e à própria mulher o poder transformador do amor e do perdão de Deus. Assim como a mulher adúltera perdoada por Jesus, cada um de nós também pode experimentar por si mesmo o poder transformador de Jesus e de seus ensinamentos. Sabe, meu amigo, nós podemos concluir que, sem dúvida, o legado dos ensinamentos de Jesus na educação é imenso e difícil de quantificar, mas que, contudo, a experiência mais concreta da centralidade dos ensinamentos de Cristo na educação é o testemunho de milhares de vidas transformadas por meio da educação baseada nos ensinamentos de Cristo, como exemplificado pela experiência de George Miller. Você conhece a história de George Miller? No outono alemão de 1805, George Miller nasceu no seio de uma família cristã. Apesar dos ensinamentos de seus pais, ele levou uma vida desordenada, irresponsável, envolvendo-se no que ele define em sua autobiografia com todos os tipos de pecado, chegando até mesmo a ser preso. Em 1825, em meio a uma profunda sensação de vazio, ele começou a ler os ensinamentos de Jesus na Bíblia e recebeu a influência da educação cristã e das amizades piedosas. Como resultado, decidiu entregar sua vida a Jesus e viver para cumprir a missão de Cristo na terra. Dedicou-se a cuidar dos órfãos em Bristol, na Inglaterra, proporcionando-lhes moradia, abrigo, alimento e educação cristã. E George Miller escreveu vários livros que impactaram milhões de pessoas com seu testemunho e experiência pessoal com Cristo. O legado de George Miller, meu querido, tem inspirado muitos até hoje a se comprometerem com o Evangelho de Jesus e a cuidar dos necessitados por meio de instituições, como, por exemplo, a própria Miller Foundation. As expectativas de Zaqueu, a mulher adúltera perdoada por Cristo, bem como a vida de George Miller, nos mostram que os ensinamentos de Cristo são
essenciais na educação, pois eles têm o poder de mudar a vida das pessoas e levá-las a uma transformação de uma vida de pecado e distanciamento de Deus para uma vida dirigida por Jesus Cristo em seus ensinamentos. Uma nova vida que, ao receber o perdão e a salvação de Jesus e que Jesus oferece, é caracterizada pela fé e pela bondade. Você também quer experimentar a influência dos ensinamentos de Jesus? Você quer hoje aceitar a obra salvadora de Jesus em sua vida? Se esse é o seu desejo, ore comigo. Querido Deus, muito obrigado, porque o Evangelho tem sido ensinado de Jesus para os apóstolos, para os discípulos, para os pais da igreja, para os reformadores, para os cristãos ao longo da história e chegou até nós. Obrigado porque nós temos aprendido o ensino do Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor também nos ensina através da tua palavra. E obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de ensinarmos o Evangelho para as outras pessoas. Obrigado porque a educação cristã tem influenciado milhares, milhões, incontáveis sistemas educacionais e pessoas para, em sua formação, não só aprenderem detalhes científicos, mas aprenderem a crescer holisticamente, integralmente, como melhores pessoas para representar tua imagem. Muito obrigado, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a sermos dóceis aprendizes e a sermos ensinadores ávidos de tudo aquilo de bom que o Senhor nos transmite em todas as áreas da vida, mas, acima de tudo, do Evangelho da graça salvadora em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe este meu irmão, esta minha irmã, para que ele consiga seguir crescendo em aprendizado, em sabedoria, em ensino de tudo que o Senhor quer ensinar para ele na vida dele. Assim eu o dedico nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz.